Boa noite a todos. Vamos chegando para mais uma noite especial, com um convidado igualmente especial. Já é da casa, vocês já o conhecem. E hoje a gente vai ter a oportunidade de falar sobre emoções. Já vou fixar o tema para que a gente possa conversar. Você reconhece as suas emoções? Começar já fixado e vamos chamar o nosso convidado para essa noite especial. Olha lá, Oi, oi, olha quem oi. está aí de novo. Deixa eu ajeitar aqui para ficar melhor aqui. Vamos Porque lá. divido a tela, senão a pessoa vê com a cabeça cortada. Acho que agora tá bom, né? Ficou bom, ficou bom. Dá para me ouvir Como que legal? tá? Tá para ouvir legal. E por Eu tô aí, sem tudo o bem? fone hoje, mas se precisar eu ponho. Tá. Tudo bem, Ricardo? Tudo caminhando bem, graças a Deus. Que bom. Como estão as coisas aí em João Pessoa, na Paraíba? Tá legal, né? Estamos caminhando aqui, né? Estamos fazendo aí o distanciamento físico e eu não quero distanciamento, as pessoas falam de distanciamento social, eu não gosto desse nome, porque eu continuo interagindo de forma social com as pessoas. Eu não estou interagindo de forma física, então eu sempre gosto de falar de distanciamento físico. Eu estou em distanciamento físico das pessoas, mas estou trabalhando bastante também. São projetos, eu tenho buscado me preocupar menos e me ocupar mais. Uhum. Que é um convite também, né, Ricardo, para a gente fazer para as pessoas nesse momento, né? De que forma que Eu, elas estão se ocupando, né? De que forma eu que penso que elas sim. encaram essa situação, não é? Eu penso que sim, até porque eu considero assim, parece uma. É tão próximo, né? Pré-ocupar e ocupar. Mas se você. Sim. Nosso tema hoje é falar sobre emoção, a pré-ocupação, ela é um sentimento, vamos dizer assim, ela está dentro do campo psíquico-emocional, e a ocupação está dentro do campo físico. Então, eu tenho, todas as vezes que eu me sinto preocupado, hoje mesmo eu atendi, foi fantástico. Hoje à tarde eu atendi uma pessoa que É. estava preocupada e nós disciplinamos a preocupação dela. Foi bem bacana. A gente disciplinou. Demos lugar, tamanho e colocamos no lugar. Porque, Caramba. assim, quem está vendo aí e vai chamando. Gente, vocês chamem as pessoas, porque às vezes a gente passa uma informação que às vezes muda a vida de uma pessoa. Aproveite, faz isso. E é sério, eu recebo cada feedback durante o dia, eu recebo cada feedback durante o dia, Levi, que às vezes isso me coloca numa responsabilidade gigantesca. Às vezes eu faço uma fala e essa uma fala ela muda a vida inteira de uma pessoa. Porque às vezes, Sim. ó, simplesmente a pessoa desperta assim e ela fala: Meu Deus, eu não tinha pensado nisso. Eu não tinha pensado nisso. Eu não tinha pensado nisso. E enfim, a gente vai falar sobre isso, eu penso, mas isso vai mudando um parâmetro dentro da cabeça da pessoa. Às vezes uma fala muda. Porque se ela pegar num ponto emocional, a gente vai conversar sobre isso. Chame as pessoas para vir aqui. O Levi é um cara assim que quando ele me chama para vir aqui, eu tenho maior felicidade em vir, porque é um cara que eu admiro bastante. É um cara que eu reconheço o trabalho. Eu já falei, quando alguém me pergunta uma indicação em São Paulo, é o Levi que eu indico. Então imagina isso. Tá? Imagina isso. Eu estou há 26 anos trabalhando na área de desenvolvimento humano e eu já vi algumas coisas, eu já vi algumas pessoas trabalhando, eu já vi o Levi trabalhando. Então, normalmente São Paulo, quem me pede indicação, eu mando ir para o Levi. Cara, primeiro eu quero agradecer demais o seu retorno. O Ricardo é uma pessoa que, assim, quem me conhece já sabe que eu admiro bastante.
conhece a programação neurolinguística como poucos no Brasil, fala, a programação neurolinguística se mistura com o dia a dia, como ele mesmo diz, e é tão interessante isso porque ela faz parte do nosso dia e de que forma que a gente consegue trabalhar ela para ajudar pessoas, é o que a gente vai entender hoje, além do que é uma das ferramentas que a gente vai conseguir falar hoje para representar um pouquinho desse vasto mundo das emoções. Se você chegou agora, faz um favor pra gente, faz essa live chegar até mais pessoas, faz essa live, esse momento, essa entrega nossa, chegar até mais lugares. Tem um botãozinho aqui embaixo do seu celular, ou de onde você estiver assistindo, que é uma espécie de um aviãozinho. Clica e compartilha com mais pessoas, que é como o Ricardo disse, uma mensagem, uma frase pode virar a chave, pode fazer você atingir aquele ponto que você está esperando há muito tempo. São palavras, são expressões que podem fazer com que a gente mude realmente o mindset de uma hora para outra. É incrível como... Porque se a gente for falar em estrutura da mudança, que eu não sei se a gente deveria abrir com isso, mas se a gente for falar sobre estrutura da mudança, eu tenho algumas formas de promover mudança de comportamento, de paradigma, de como funciona. Então, como eu falei, eu estou há 26 anos nessa área, eu já vi um monte de coisa. Eu comecei já, na minha primeira oportunidade, tendo contato com programação neurolinguística, e na hora que eu tive esse contato e vi o que acontecia, tanto com a programação neurolinguística, quanto com a hipnose, e principalmente do que eu gosto de fazer, que é no trato conversacional, quando eu tive uma noção, eu tinha 16 anos, então eu olhei e falei, gente, é isso que eu quero fazer da minha vida, porque consegue alcançar muita gente, consegue atender várias pessoas, e consegue, que para mim, quem me acompanha lá no Instagram, sabe disso, aqui no Instagram, né, sabe disso, que para mim o grande ganho, ele é quando a própria pessoa aprende a como faz. Isso, para mim, eu acho assim, o mais sensacional. Eu não tenho aqui, Levi, intenção de fazer com que pessoa alguma ela chegue num ponto, mas eu conheço a linguagem, sabe? Eu conheço, eu brinco muito, as pessoas falam, Ricardo é um grande terapeuta. Eu falo, não sou, eu sou um técnico de linguagem. Tá? Eu sou um técnico de linguagem. Eu conheço alguma coisa da linguagem, daquela área que a maioria das pessoas não tem acesso, porque não tem acesso mesmo. Se a gente for falar sobre estrutura aqui, não tem acesso. A parte emocional das pessoas é esse lugar em que ficam armazenados os parâmetros de configuração de todos os meus comportamentos, de tudo aquilo que eu acho que é legal, que eu acho que é bonito. Tem várias pessoas que ainda acham assim, que é ela que acha. Olha, é uma programação, sinto muito, é uma programação que você tem, que foi construída na sua cabeça, viu? O Levi já sabe que eu trago verdades às vezes aqui. Então, por que você... Lide com isso, meu amigo. Se você se sentiu desconfortável, se você se sentir desconfortável em algum momento, entenda, não diz respeito a nós, diz respeito a você. Aliás, quando a gente fala de PNL, né, Ricardo, acho que é até interessante falar, embora seja uma sigla, né, PNL, bem difundida, poucas pessoas entendem mesmo o que é programação neurolinguística, né? E eu quero passar essa bola para você, assim, eu sou, perto de você, um aspirante na PNL, eu quero que você diga de forma simples o que é PNL. Começou lá com Bandler, com Grinder, modelando caras como Milton Erickson, Virginia Satir, Fritz Perls, e aí criou-se um modelo que está até hoje, e se não fosse bom, não estaria até hoje, né? O que é PNL? Da onde que vem isso? Conta pra gente um pouquinho. Então, eu vou trazer assim de uma forma bem rápida para as pessoas, para a gente ganhar tempo, né? Que nós só temos aqui 1 hora de trabalho e a gente precisa aproveitar para trazer algo que as pessoas possam usar. Essa é a minha paixão, é o dia a dia, é como é que eu posso fazer acontecer. E eu vou dizer assim, nos anos 70, existia um matemático e um cientista da computação, que é o Grinder e o Bandler, e eles começaram a perceber que existiam alguns terapeutas, eles estudaram uma infinidade de terapeutas, mas eles começaram a perceber que alguns terapeutas eles tinham resultados, que esses resultados eles se diferenciavam por uma questão de padrão e rapidez. Então eles começaram a estudar como é que isso funcionava. Eles pegaram vários terapeutas, várias pessoas, tá? Mas tem 3 que falam que é uma base, que são os que você falou.
Então, é o Fritz Perls, que é da gestalterapia, a Virginia Satir, que é da terapia familiar, e o Milton Erickson, que é da hipnose. Uhum. Então, eles descobriram que essas pessoas, elas tinham uma forma diferente de fazer. Mas não foi só isso, não. Porque em alguns pontos eles não encontraram um padrão. Então, eles começaram a procurar os clientes também. Sim. E ver o que acontecia, que para mim é o que é mais apaixonante dentro da programação neurolinguística. Então, nós temos algumas ciências que elas estudam, por exemplo, o problema. Então, vou dizer assim, a medicina ocidental, ela é focada no problema. Ela estuda a doença. A medicina oriental chinesa antiga, ela estuda mais a saúde. Como manter o que é um corpo saudável e como é que faz para manter aquilo ali. É diferente da nossa. E outras ciências também que estudam comportamento. Então, o Bandler e o Grinder, eles fizeram diferente. Eles começaram a não olhar as pessoas que estavam doentes, mas as pessoas que tinham ficado boas. E isso, para mim, que é o mais apaixonante. Então, o que é que a pessoa que fez... O que é que a pessoa fez para ficar boa? Qual foi o padrão que ela usou? Entende? O que é que diferencia ela do que não ficou bom? Então, eles começaram a observar que existiam padrões de comportamento que eles eram feitos através das minhas representações internas. Então, eu tenho os sentidos, eu vejo, eu ouço, eu cheiro, né? Eu toco, eu tenho tudo isso. Tá? Eu sinto gosto. E essa é a minha forma de receber informações do ambiente externo. Essas informações, quando eu recebo, eu vou criar representações internas. Eu vou filtrar, que o objetivo da live hoje não é para falar sobre isso, mas eu vou filtrar eu vou utilizar alguns filtros internos meus e eu vou criar uma coisa que eu vou chamar lá depois de experiência. Então, isso é individual para cada um, certo? Essa experiência, ela é feita pelas representações internas. É como eu vi aquilo que aconteceu. É aquilo que nós falamos na outra live. Nenhuma pessoa sabe exatamente o que aconteceu na vida dela. O que ela sabe é a forma como ela interpretou o que aconteceu. Então, não tem nada relacionado às outras pessoas na sua vida. Eu já falo isso para você. Tudo está relacionado a como você interpreta. Essa é a sua representação interna. O mais legal é que essas representações internas, elas são completamente alteráveis. Elas são completamente alteráveis. É aí que a PNL entra. Então, eu consigo alterar as representações internas e, na consequência, nós alteramos o resultado. Entende? Porque se uma pessoa tem uma crença, por exemplo, de que ela vai ser pobre a vida toda, que ela vai ser gorda a vida toda, isso é um parâmetro que foi instalado na cabeça dela. Nenhuma pessoa nasce com parâmetro de ser gorda. A pessoa só nasce de fábrica com dois comandos instalados, só 2. O resto, gente, é criado, que é medo de barulho alto, é do cérebro primitivo. É medo de barulho alto e medo de cair. Só são esses 2 que o bebê nasce. O resto que você tem, que não está dando certo na sua vida, foi instalado em algum momento. Então, isso tudo pode ser organizado de uma forma que seja mais útil. Eu fiz uma postagem no Instagram, Levi, falando assim, de uma live que eu fiz na semana passada, que falava sobre primeiro contato com as pessoas e como é que isso age no sistema primitivo. A primeira impressão é que fica. Nós fizemos uma live sobre como criar a primeira impressão perfeita utilizando o sistema primitivo do cérebro. Aí eu falei assim, ora, a pessoa vai reconhecer perigo ou segurança. Qual é o melhor? Cara, o melhor que você quiser. Vai ter gente que quer se apresentar e passar uma sensação de perigo. Então, é isso que eu quero falar. Ou uma sensação de segurança. A programação neurolinguística, ela vai me dar ferramentas para eu entender como é que a estratégia do meu pensamento cria aquilo que eu represento como realidade e eu alterar isso. E isso, gente, muda tudo na sua vida. Tudo. Segura a onda aí, porque vai ter mais live, porque não vai parar aqui. Agora vamos entrar em emoções, Ricardo. Emoções. Medo, tristeza, raiva, alegria, amor. Se a gente falar um pouquinho sobre as principais, né, a gente vai para 5, mas se a gente for ampliar, vai para 7, né? Vem aí surpresa, nojo, desprezo, né? Dependendo da linha do teórico, como Paul Ekman, a gente amplia, né? Mas cada um tem um sentido. Como a natureza, né? Ela é linda, ela é bela.
Olha que interessante. A raiva me impulsiona, o medo estimula, de repente, a um novo significado. O amor é a junção de todas essas emoções. A alegria é o impulso, né? Percebe como cada uma tem um significado? Agora, você falou de representação, né, Ricardo? Como cada uma representa para o ser. Eu acho que é aí que está a essência. O nome da nossa live, você reconhece as suas emoções? Ou elas simplesmente comandam a sua vida? Ricardo, como que é isso? Conta pra gente. Cara, falando no nome da nossa live aqui, tem gente que nem conhece a emoção e já quer reconhecer, né? É tipo, como fala assim, eu gosto assim de pensar, sabe? Eu gosto de pensar. E quando fala assim, inteligência emocional, que é uma coisa belíssima e muito difundida, eu acho ruim isso. Para mim não é legal inteligência emocional. Para mim é melhor consciência emocional, porque como é que eu vou ser inteligente numa coisa que eu não sei? Eu não posso ter inteligência num negócio que eu não sei. Então, para mim, consciência antes. Aliás, consciência é tudo, né? Consciência antes, inteligência depois. Eu preciso saber o que está acontecendo para ter inteligência do que fazer com aquilo ali. Tá? Falando sobre emoção, tem um conceito que ele é comum, né? Nós até falamos assim, você conhece as suas emoções, mas de uma forma assim, geral, eu vou dizer como é que eu vejo, certo? Algumas pessoas veem assim também, outras veem diferente, e tá tudo certo, porque ninguém aqui veja só, a verdade, ela é sua verdade, tá? Sempre. Ela é sua. Esse é o ponto maravilhoso. Eu descobri Aliás, o que vale para mim. O que vale para mim. Não precisa concordar com a gente, né? Eu não vim aqui conversar com pessoa alguma. A gente veio aqui conversar com vocês, ampliar o mapa, que esse é o grande objetivo, é ampliar o mapa, ampliar seu ponto de visão para você ter mais opção. Que ruim quando não tem opção. Quando uma pessoa tem um comportamento só, por exemplo, ela só consegue fazer uma coisa, isso a pessoa fala, meu Deus, é um grande problema. Eu falo, não é falta de opção. A sua mente tiver mais de uma opção é melhor. Então tem que aprender a criar. Vamos falar sobre emoção. A forma como eu vejo é assim. Para mim, emoção, ela é uma descarga, um componente químico, tá? É uma provocação física que acontece no meu corpo. Eu penso que você deve enxergar assim também. É uma reação química que acontece no meu corpo. E eu mostro isso a vocês de forma muito simples. Tá? Então, vamos dizer assim, agora, sentimento é a forma como eu interpreto aquela representação química de acordo com o contexto. Tem mais essa aí, viu? Tem mais essa aí, de acordo com o contexto. Porque eu vou falar assim, vamos dizer que eu seja eu não sou biólogo, eu não sou um biólogo marinho, mas vamos falar que tem um biólogo marinho aí. Aí eu moro aqui bem pertinho do mar. E não estou nem podendo sair de casa, né? Mas eu consigo ver daqui, graças a Deus. Mas eu moro bem pertinho da praia aqui. Eu vou tomar um banho de mar. Aí vamos supor que tivesse sujeito assim a acontecer, de eu encontrar um tubarão. O que é que eu ia provavelmente sentir na hora? Ia ser disparado aqui dentro de mim um alerta. Eu não vou trazer termo técnico aqui, porque eu acho que não precisa. Mas ia disparar aqui um alerta dentro de um sistema que eu tenho. Esse sistema ia provocar uma química de transmissão e de neurotransmissão que ia provavelmente, se eu não tivesse um infarto e morresse na hora, provavelmente ia acelerar o meu coração, aumentar, redirecionar o meu fluxo sanguíneo, causar para mim uma interrupção no meu sistema digestivo, iria me causar um alerta, ele ia focar a minha visão num ponto. Tudo isso acontece quando é disparado um sistema que nós chamamos de sistema de luta e de fuga. Tá? Ele ia disparar isso. O que é que provavelmente eu ia sentir? Eu ia sentir medo, pânico, pavor. E provavelmente era isso que eu ia sentir. Agora, vamos supor que eu tenho um colega aqui que ele é biólogo marinho. Aí ele entra no mar, ele vê um tubarão. Vai acontecer a mesma coisa. A reação química é a mesma coisa. Mas ele provavelmente, como ele conhece e gosta daquilo ali, a emoção que ele vai sentir não é pânico. Talvez seja excitação. Só que a reação química é a mesma. Só que o problema é que as pessoas decoram essa reação química e elas confundem depois. Então o cara depois chega no dentista, aí o dentista vai fazer, ele sente o coração pulso palpitando, ele sente a visão, mudou a respiração, mudou, ele faz, eu estou em pânico. Porque ele interpretou como pânico, mas não necessariamente é. Então, eu tenho um amigo que me falou na live, depois ele me ligou, falou comigo no WhatsApp, sobre medo em relação a fazer uma apresentação para um grupo de juízes.
E eu falei assim, eu disse, mas por que você sente medo? Se medo é uma representação de um sentimento que indica que eu estou comprometendo minha integridade física por algum acontecimento no futuro. Aí eu disse, por acaso, se você falar para o juiz, a sua integridade física está comprometida? Ele disse, não. Eu disse, então você sente medo? Ele disse, não. Mas há quantos anos ele pensava que era medo? Então, a grande questão é como é que eu represento, o que quer dizer para mim aquela sensação, aquele disparo físico. Isso eu chamo de sentimento. É interpretativo, é como eu interpretei. Porque não vai me falar que o homem da caverna ele tinha emoção, mas vai falar que ele diz assim, eu estou sentindo agora ansiedade. Jamais. Interpretação. Tá? Mas ele sentia o coração disparar, ele sentia tudo isso. Tanto é que nós trazemos isso no nosso cérebro. Agora nós trazemos. Ele conserva. Então, essa emoção, para mim, eu vejo como um disparo mais químico. Tá? E eu vejo como que o sentimento é mais interpretativo de acordo com o contexto. Agora, o grande problema, Levi, que eu vejo, é que a grande maioria das pessoas não tem repertório emocional. Ou sentimental, como eu posso falar. Ela não tem repertório, ela não sabe o que está sentindo. Ela não sabe nem, você falou aí, 5 a 7 emoções básicas. A grande maioria das pessoas não sabe nada sobre essas. Nada. Ela não sabe o que quer dizer uma raiva. Ela não sabe o que aquela raiva representa para ela. Porque para cada um é diferente, viu? Deixar isso aqui claro. Ela não sabe o que a raiva representa para ela. Ela não sabe o que a alegria representa às vezes. Ela só sente, mas não sabe o que quer dizer. Então não pode nem usar, porque não sabe. Entende? Eu tenho medo. Eu posso usar. Né, gente? Quando eu conheço aquela estrutura ali de sentimento, eu posso usar isso, gente, para fazer maravilhas. Eu consigo usar. Então, quando eu percebo, por exemplo, quando eu consigo entender como funciona uma estrutura de uma raiva, por exemplo, de uma surpresa, eu posso fazer com que essa representação faça parte de uma fórmula para me levar a um estado ou a um comportamento que eu quiser. Isso é fantástico. Só que, veja, e as pessoas aí estão preocupadas com o quê? Hoje. Cara, eu brinquei um tempo desse falando assim, cara, eu tenho 15 trilhões aqui, talvez, de neurônios, porque os cientistas às vezes não chegam a uma conclusão exatamente quanto é. Mas vamos dizer assim, eu tenho 15 trilhões de neurônios fazendo sinapses, conexões rapidíssimas, mais do que estrelas no universo. Eu estou preocupado com o quê? Eu estou preocupado com a fala que alguém fez na TV. Pelo amor de Deus, gente. Eu não tenho o menor interesse nisso, porque eu tenho tanta coisa para estudar em mim aqui. Olha que interessante, né, Ricardo? Você toca em alguns pontos assim. Gente, e quem chegou agora, por favor, compartilhe essa live para chegar até mais pessoas. A gente está com uma pessoa aqui que poucas pessoas falam do jeito que ela fala, com propriedade que ela fala e, principal, com amor. Porque falar sobre o fato, qualquer um pode falar. Agora, com amor, poucos. Então, Ricardo está aqui para nos ajudar a refletir sobre esse ponto. E aí você entra numa questão que todo mundo fala sobre inteligência emocional e as pessoas acham que é a gente conseguir gerir as emoções. E que, na verdade, assim, como instintivas, né, como descargas, como questões inconscientes e automáticas, é um mito. O que eu consigo fazer a partir das emoções quando elas se apresentam, né? Exatamente. E aí você coloca um ponto que acredito que é um desbunde, Ricardo, pelo seguinte: com conhecimento eu consigo lidar melhor com aquilo que está oculto. Você colocou a questão do amigo biólogo, né? Ele entende, por exemplo, pela espécie, se ela vai atacar, se ela é nociva ou não é, e a partir do ponto que eu talvez não tenha conhecimento sobre o tipo de tubarão. Isso pode, dentro de um conhecimento interno, me gerar um pouquinho mais de uma emoção equilibradora dentro de algo que já se instalou, por exemplo, o medo, né? E aí vem a questão da alegria, exatamente, da surpresa, exatamente, que aí tem o equilíbrio dentro desse contexto, né? Outra coisa, eu estava falando aqui, eu estou ouvindo você e lembrei de um atendimento que eu fiz hoje à tarde, que eu tinha uma cliente que estava ansiosa, ela estava ansiosa porque ela não conhecia muito bem aquilo ali que estava acontecendo. Então, o que quer dizer ansiedade, né? Para cada um é uma informação diferente, eu posso falar sobre isso já. E eu falei assim, do ponto que você está, você não consegue ver.
Vamos, pega aqui na minha mão, dê um passo comigo. Dê um passo comigo. Dê um passo comigo no meu sistema. E a gente deu um passo para ampliar o grau de visão. Então, aquela coisa gigantesca que estava comendo a energia dela do dia todo, nós transformamos em recurso e em poder. Uhum. Então, aí eu falei, caramba, aí eu brinquei até com ela, falei assim, vem cá, me fala, seja bem honesta comigo. Essa informação que eu estou trazendo para você, que você deu um passo comigo, caminhou comigo, no meu sistema, ela, por acaso, ela parece uma informação que veio do ano de 5.703. Aí ela começou a rir, falou, claro que não. Eu falei, isso parece uma coisa mirabolante que está escondida na CIA, com médiums presas no 15º andar de um subsolo, que não pode ter contato com a humanidade não pode saber. Ela falou, claro que não. Eu falei, não. É só visão. A gente vai alterar o ponto de visão, dar recurso. Então, qual é o recurso que eu preciso? É simples assim, né? Qual é o recurso que eu preciso e como é que eu posso alcançar aquele recurso? O que eu vejo, a grande falha, principalmente, é o primeiro ponto, que é o ponto de largada. As pessoas não sabem de onde estão saindo. Esse é um ponto, sabe? Quando elas querem conseguir alguma coisa. Porque a emoção ou o sentimento, como a gente está buscando chamar, é um transporte para mim. Ele é um transporte. Como é que eu uso? Eu uso como transporte. Até anotei aqui umas informações, porque a gente fala assim, é instintivo, eu não tenho o que fazer e tudo mais. E às vezes a gente tem algumas capacidades de escolha emocional, né? Eu até anotei aqui, Isso acaba virando muleta também, né, Ricardo? De certa forma, se eu achar que tem que ficar do jeito que deve ficar, eu me sinto satisfeito dessa forma e isso se estabelece. Quem disse que precisa se estabelecer dessa forma, né? Então, eu posso escolher. Quando eu conheço, essa tá a questão, é eu ter consciência do que é que passa dentro de mim. Sim. É eu parar e conseguir entender o que é que passa dentro de mim, é conseguir ouvir, saber o que é que está acontecendo, como é que nós estamos conversando, como é que eu estou sentindo, o que é que isso representa para mim. Essa é a grande chave. Porque eu posso, por exemplo, me comportar de uma forma que eu utilizo emoções úteis, ou sentimentos úteis. A pessoa fala para mim, Ricardo, qual é o estado emocional adequado? Eu falo útil. Sempre é útil. Sempre é útil. Eu posso responder a situações com a emoção mais útil. Eu posso fazer isso. Mas eu também, eu deixei até anotado aqui, eu posso escolher como é que eu vou expressar. Essa é uma capacidade. Então, como é que eu vou expressar a minha emoção? Por exemplo, quando eu sinto raiva, como é que eu vou expressar a minha raiva? Eu posso fazer isso, gente. Você sabe disso? É esse ponto. A Samara até falou aí, o Ricardo gosta de trazer para o dia a dia. Eu gosto mesmo. Então, eu vou ter raiva, eu vou sentir raiva. Eu posso, gente, se eu conhecer a estrutura, eu posso escolher como é que eu vou expressar essa raiva. Entendeu? Eu posso escolher isso. Eu posso escolher também a habilidade de como é que eu vou transformar emoções desagradáveis, ou sentimentos desagradáveis, em utilidade. Como eu já contei essa história aqui, acho que não sei se foi na outra live com você. Que eu falei, uma vez eu senti uma raiva e eu estudo isso. E eu falei, cara, essa raiva não vai ficar aqui de graça não, eu vou fazer alguma coisa com ela. E eu tinha duas decisões para tomar com um grupo que estava protelando, porque eu estava sem saco de ouvir a protelação daquele grupo. E eu falei, mas do jeito a raiva entrou aqui, ela vai ter que trabalhar, meu amigo. Se entrou aqui, vai ter que trabalhar. Então eu estava sentindo raiva, eu falei para um amigo, se você não sabe o vulcão que está dentro de mim agora. Aí ela disse, com essa cara, eu disse, minha filha, só eu que sei o que eu estou fazendo para poder dominar isso aqui. Agora, ela entrou porque quis, agora ela vai ter que trabalhar. E aí, essa é uma habilidade, de eu pegar uma emoção desconfortável e eu transformar ela num ponto útil. Isso é uma habilidade. E outra que eu anotei aqui, é uma habilidade. Existe uma habilidade também de você evitar vivenciar algumas emoções. Existe isso também. Eu dou um caminho. Se eu descobrir o gatilho, eu dou um caminho para ela. E ela vai e desvia. Então, eu vou dizer assim, basicamente 4 formas. A forma de uma habilidade de reagir a situações cotidianas com a emoção que eu escolhi. Essa é uma habilidade. Certo? É uma habilidade de comportamento. Eu escolher qual é a emoção que eu vou reagir. Outra é a habilidade de escolher como é que eu vou expressar uma emoção. Por exemplo, quando eu estiver triste, como é que eu posso expressar isso para as pessoas? Porque não adianta só eu sentir tristeza e querer que o mundo venha me acudir. Às vezes eu não sei expressar, ninguém nem sabe o que eu estou sentindo. Então, como é que eu vou expressar? Eu posso escolher isso, gente. Como é que eu vou expressar quando eu tô angustiado, quando eu estou ansioso? Como é que eu vou expressar isso?
Essa é uma habilidade também. A habilidade de usar a emoção é uma, a habilidade de expressar é outra. Tá? A habilidade de eu pegar uma emoção desagradável e eu transformar ela numa coisa útil é uma outra habilidade. E tudo isso tem a ver com esse mesmo campo. Olha que bacana. E uma outra habilidade é eu saber que tem algumas coisas que eu não quero sentir de jeito nenhum. Sim. E dentro de uma inteligência, eu aprender a fazer um corte, um desvio. Emoções assim, tem coisas que são pesadas mesmo, e aí algumas eu acho que é até útil evitar de sentir. Não sei se eu estou trazendo aí informação para vocês, se vocês estão curtindo aí essa fala, tá? Pessoal, se está curtindo, manda coração pra gente. Se estiver curtindo, compartilha. Manda essa live para mais pessoas. É tão interessante, né, cara, que quando a gente começa a olhar um pouco para as emoções dentro da terapia ou dentro da vida, né, e a questão do recurso, quando a gente encontra um problema, né, o nosso grande estímulo é aliciar recurso para tentar sobrepor, né, e aí criar dentro da mente, da organização mental da pessoa, algo como lidar com aquilo. E no fundo, se a gente olhar um pouco para a riqueza que está acontecendo lá dentro da nossa mente, tem a ver com dessensibilizar redes neurais, né? Se a rede neural tem a ver com estímulo, isso está gerando um padrão, a partir do momento que eu alicio o recurso e começo a desenvolver, é como se eu mostrasse para minha mente assim, eu não quero mais esse caminho, eu quero seguir um novo caminho. Eu quero criar condições internas de não me adaptar, mas reagir àquela adaptação que minha mente em algum momento criou. E que, no fundo, ela vem carregando desde a infância, desde o colo da mamãe, desde o ambiente intrauterino até os dias de hoje, né? E não quer dizer que isso tem que se tornar para sempre, né? Então, o que eu acho sempre bom de lembrar as pessoas é isso. Cara, você não tem nada em você que precisa necessariamente ficar para sempre, tá? Aí você só precisa aprender como faz. Mas não necessariamente precisa ficar para sempre. Eu trato com os meus mentorados, Levi, e eu vou ensinando a eles como fazer, porque para mim o gostoso é isso. Não é eu trocar, é eu ensinar a pessoa como é que ela vai trocar. Porque para mim, eu vou dizer assim, em termos de valor, a gente vai falar em termos de missão, de visão, de valor. Um valor para mim que ele é fundamental é a independência. Todo o processo, todo o trabalho que eu faço de mentoria, de curso, é para ensinar a pessoa a ser independente de mim. Ela não precisa nem de mim, eu não quero isso. Eu quero que a pessoa possa multiplicar, inclusive. Eu quero que ela possa, porque é assim, eu acho que é pela consciência que a gente vai crescendo. É pela consciência que a gente vai crescendo e espalhando isso para as pessoas. Dizer, cara, você é uma pessoa que você não conhece o seu manual, mas pode aprender. Não veio com o manualzinho, mas você pode aprender como é que você foi programado. Então, veja, vamos entendendo assim. Eu vou falar sobre isso numa live que eu vou fazer amanhã, lá no meu canal, certo? Aliás, já siga o Ricardo, para quem não conhece, já vai lá no Instagram dele, já segue, já acompanha, que tem conteúdo muito legal lá, vale a pena. Eu quero fazer, nessa quarta-feira, uma live, eu estou aqui querendo falar sobre autoimagem, como é que eu me vejo. A gente falou aqui sobre diálogo, né? Eu estou com vontade de falar na live dessa quarta-feira sobre imagem. Como é que eu me vejo, entende? Como é que eu me vejo? E qual é a representação que eu faço disso? E o que é que isso causa na minha vida, a forma como eu me vejo? Essa é a história, meu irmão. Essa é a história. Então, o que é que acontece? Eu vou trazer assim. Quando você falou uma coisa bem legal que você falou agora, falando sobre essas coisas que estão lá, ó, antiga, tá lá e tudo mais. Eu tenho que entender o seguinte. Existe um momento na minha vida, existe um momento na sua vida, que está ouvindo a gente aí, tem um momento na sua vida, existe um momento na sua vida, em que você ainda não desenvolveu o intelecto. Ainda não desenvolveu. Você ainda irá desenvolver o intelecto. Ainda irá desenvolver a sua capacidade de escolha. Então, o seu sistema não é besta. Então, se você não desenvolveu ainda a capacidade de escolher, alguém vai escolher. Então, é as escolhas desse alguém que, enquanto eu não puder escolher, ela estará escolhendo para mim e criando parâmetros. A Ana Carolina está perguntando, @educação da mente. @educação da mente, sem acento. Então, vou colocar aqui. Pode continuar, vou colocar aqui. Então, o que acontece? Existe um momento da minha vida que eu não criei intelecto ainda. Então, alguém vai estar fazendo por mim. E aí eu vou estar criando parâmetro ali dentro. Quando eu criar meu intelecto, entenda que aquele lugar que agora
eu vou continuar, ele não está mais vazio. Ele estava vazio quando era bebê. Mas ele não está mais vazio. Tá? É no meu Instagram. Ele não vai estar mais vazio. Então, já vai ter coisa lá. Já vai ter coisa lá. E isso é o parâmetro, gente, que a gente vai conversar. Isso é o parâmetro, tá? Isso vai determinar um monte de coisa. Porque nesse lugar que estão os parâmetros é onde também estão as emoções. E aí? Uhum. Só que nesse lugar que está o parâmetro e está as emoções, você não tem acesso, porque o que você passa a ter acesso depois de certa fase é a parte mais crítica, a parte de intelecto, a parte de escolhas primárias. Vou falar assim. Escolhas primárias. Pode falar. Você sabe que, Ricardo, não quero te atrapalhar não, mas você vai, a nossa mente é impressionante como ela cria conexões, né? Tem um pensamento dentro da linha da PNL, você vai me ajudar onde encaixa ele, que fala dos estágios da competência, né? E quando a gente fala dos estágios da competência, a gente fala sobre coisas que eu nem sei que eu não sei, que eu sei que não sei, que eu sei e que eu nem sei que sei. E se a gente colocar um pouco disso no nosso dia a dia, a partir do momento que a gente vai adquirindo conhecimento sobre coisas que eu não sabia, é como se a gente tivesse ali uma possibilidade de mudar algo que há muito tempo a gente chamaria de o acaso, ou destino, ou tem que ser assim, ou na minha família sempre acontece desse jeito. Exato, exato. E aí a gente começa a quebrar uma série de paradigmas, porque tudo aquilo que não está claro para mim, ele está vindo como uma programação. E tudo que vem como uma programação, ele tem um motivo de ser, ele tem uma forma de existir, ele está ali por algum sentido, tem uma intenção positiva dentro de como ele foi criado. A partir do momento que eu olho para aquilo e falo, bom, não quero mais isso, eu quero deixar esse velho, eu quero construir um novo. Aí já inicia um processo de mudança, né? Percebe que instala ali uma nova possibilidade. Eu falei sobre isso hoje, Levi. Tá lá. Eu falei sobre isso hoje. É a forma... Veja só. Se eu pegar um sistema de mudança, se eu pegar vou dizer assim, um sistema, vamos entender um sistema, certo? E eu quiser promover uma mudança no sistema. Esse sistema pode ser eu, mas esse sistema pode ser maior também, tá? Ele pode ser um governo, ele pode ser uma empresa, mas eu estou falando sobre sistemas de mudança. E eu vou adaptar a mim. Eu vou adaptar a mim, tá? Então, para eu criar um sistema de mudança válido, o que é que eu preciso fazer? Primeiro ponto, eu preciso, Indira falando, foi o meu post hoje, foi isso mesmo. Eu preciso começar a perceber que é para eu parar de eu bater em mim mesmo, tá? Eu preciso perceber isso, eu preciso parar de bater em mim. Eu preciso disso. Eu preciso compreender também que tudo aquilo que está funcionando em mim, mesmo da forma que eu não quero, na porção, vou dizer assim, mais consciente, eu preciso entender que tudo aquilo que está funcionando em mim, agora, ele tem uma razão útil de ser. Ele foi instalado porque ele é útil para mim em algum ponto. É aí onde as pessoas não conseguem entender, porque o povo não está se ocupando em se conhecer, não. Minha gente, acorde. Vamos se conhecer, que você vai aprender e ter a vida que você sonhou. Tá? Só que sonhar não é suficiente, não. Sonhar não é suficiente. Você precisa aprender a mexer nisso aqui. Isso aqui é um equipamento que foi feito para lhe ajudar a você conseguir o que ser quem você quiser ser. Agora, você precisa aprender a dizer isso a ele. Dizer isso a ele. Certo? Então, o que é que vai acontecer? Vamos aqui para a nossa conversa boa. O que é que vai acontecer? Então, quando eu quero fazer a mudança de um sistema, eu estou falando em termos aí de cérebro. O que é que eu vou fazer? Eu vou entender que aquelas partes que eu tenho, elas existem para poder, porque ela tem uma utilidade. Aí eu vou descobrir. Quem não está nessa live hoje perdeu essa informação. Eu vou descobrir o que é que essas partes que eu não estou querendo, mas o que é que elas estão atendendo. Qual é o objetivo dessas partes? O que é que elas estão atendendo? Elas estão atendendo. Quando eu descubro, aí às vezes eu preciso de um auxílio profissional para isso, tá certo, gente? Claro. Eu estou falando de uma coisa porque eu estou há 26 anos trabalhando com ela. Agora tem gente que precisa de uma... Você vai passar 26 anos?
A maioria das pessoas que fazem meus cursos, Levi, elas fazem porque eu já faz 26 anos que eu tô catalogando a informação. A pessoa vai estudar 26 anos? Não. Eu já sei o que passar, entendeu? Por isso que a pessoa vem. Ela vai investir assim, vou dizer assim, o que eu investi, porque você sabe quanto é que custa uma formação dessa nossa área. Imagina 26 anos treinando, a pessoa vai pagar isso tudo? Não vai. Então, veja só, o que é que eu tenho que entender? Eu vou entender assim. Quando eu descobrir o que é que essa parte minha está querendo atender, aí eu vou atender também a mesma finalidade, só que de uma maneira melhor e mais útil. É assim. De uma forma que eu vou tornar a maneira anterior obsoleta. Sim. Esse é o ponto. Entendeu? Eu vou criar um sistema que atenda a mesma finalidade. Olha, veja se isso não serve para tudo. Mas serve para mim também. Então, eu vou criar um sistema que ele possa atender e tornar aquela parte anterior obsoleta, é velha, antiga. Eu não quero mais ela, não. Eu quero a nova, que é mais interessante e tudo mais. Sabe o que eu mais escuto? Dentro desse ponto que acontece a mudança. É dentro desse ponto que acontece a mudança. Aí dentro precisa acontecer uma mudança. Para mim, encaixa super perfeito. Super, super. Porque, assim, o que eu mais escuto, Ricardo, lá no consultório, nos atendimentos, quando a pessoa busca ajuda, quando ela está no limite, infelizmente, né? Sendo que autoconhecimento ela tem que buscar a todo tempo. E aí, geralmente, ela vira e fala assim, tá tudo errado na minha vida. Ou nada dá certo na minha vida. Ou tudo que eu faço me leva a um problema. Enfim. O que a mente está querendo fazer? O que ela aprendeu a fazer? A generalizar para proteger. Né? Naturalmente, tem aí um processo de defesa acontecendo. A partir do momento que a gente começa a refletir sobre essa parte que ela não está enxergando, ou das partes que ela não está enxergando, ela vai começar a entender que parte dela ainda não foi percebida e que parte dela ela pode ser trabalhada para ter um recurso e para substituir uma programação. Aí já começa o processo de mudança, quando ela começa a entender que existem partes dela que estão positivas, que não é o todo, né? Porque se tivesse tudo errado, você não estaria aqui comigo. Se tivesse tudo errado, você não estaria respirando. Se tivesse tudo errado, não estaria vivo ainda, continuando a sua missão de vida, independente da sua crença. Que parte é essa que a gente tem que trabalhar para criar uma nova representação e um novo resultado, né? Acho que aí começa exatamente quando você falou de parte, pum. Exatamente. Eu preciso começar a compreender como é que funciona dentro de mim e parar com esse negócio de querer jogar as coisas que eu tenho fora de mim mesmo. Porque, veja só, como é que você vai... olha só, se tudo que você não gosta de você, imagina se isso fosse, vamos dizer que você tivesse um valor numérico de 100. Vamos dizer assim, que você valesse 100. Cada coisa que você não gosta de você, que você jogou fora, uma vale 1, outra vale 2, outra vale 5, outra vale 10. Qual número você está hoje? Tem gente que vai estar com 0, tem gente que vai estar com 1, tem gente que vai estar com 5, com 7. E, cara, eu que não sou besta, eu quero tudo que é meu. Eu quero tudo que é meu. Agora eu preciso aprender a organizar os móveis da minha casa. Eu preciso aprender eu tenho que entender que eu não vou colocar um balanço no meu quarto. Depende do tamanho do quarto também, né? Mas eu não vou colocar, naturalmente eu não vou colocar um balanço no quarto, vou colocar ele no jardim. Tá? Eu não vou colocar uma árvore dentro do meu banheiro, mas pode colocar também. Eu estou dando um exemplo comum. Tá? Se a árvore for bonita e útil dentro do banheiro, ela tiver utilidade, eu posso. Mas normalmente eu não preciso de uma árvore no banheiro. Entende isso? Eu tenho um cachorro, eu vou deixar um cachorro gigantesco, vou deixar ele na cozinha, não vou? Ele é bagunceiro, eu tenho um cachorro dentro de mim bagunceiro, vou deixar ele na cozinha? Não vou. Eu vou pôr ele na frente da casa. Às vezes vai passar um inimigo, um ladrão, uma pessoa mal intencionada, ela vai ver aquele cachorro. Mas na cozinha ele é inútil, mas da fora ele é útil, ele me protege. Entendeu? Então, se você tivesse um número, eu me faço essa pergunta maluca. Se eu tivesse um número assim, quanto é que eu seria? De 1 a 100 com as coisas que eu quero. Então, eu já passei uma parte da minha vida, gente, eu sou normal, como todo mundo. Eu já passei uma parte da minha vida querendo um monte de coisa que eu tenho dentro de mim que não fosse assim, que fosse diferente. Eu não gosto disso em mim. Eu acho horrível minha voz, eu acho horrível a forma como eu falo, eu acho que eu me mexo muito quando eu estou falando. Cara, esse sou eu. Entendeu? Então, eu, de uma boa temporada para cá, eu comecei a dizer assim, não, peraí, eu quero ser meu.
E eu vou número 1, eu vou número 2 para os lugares. Não, eu vou 100, do jeitinho que eu sou. E tá tudo bem comigo. Porque aquilo que eu achar que não está bem é a representação que eu fiz, não é o que o outro acha. E no fundo, né, Ricardo, é essa possibilidade de se abraçar, de se encontrar, de entender que nós temos dentro da gente recursos que a gente nunca se permitiu acessar. E quando a gente começa a se ouvir, a se escutar, a se perceber, a se enxergar, tudo aquilo que a gente esperaria de fora, a gente começa a encontrar dentro. E quanto mais possibilidade... Para de bater em você. Você que está aí ouvindo, você é alguém que tem uma fonte de poder gigantesca. Gigantesca. Para de jogar fora. Você tem poder aí dentro, que você pode trabalhar. Tá? Você pode trabalhar, isso é útil para você. Agora, se tem alguma coisa que não está funcionando, precisa de ajuste, não é de jogar fora. Sim. Entendeu? Não vai jogar fora, coisa valiosa que tem em você, você vai jogar fora, beijo. E se nesse momento você está questionando, e se nesse momento você está questionando tudo isso, entenda, talvez a sua programação está dizendo isso para você. Só de você começar a se permitir, a questionar, você inicia uma escalada para o processo de mudança. Comece a olhar do seu lado e perceba como que as pessoas se tratam. Se você é o tipo de pessoa que se trata bem. Comece a olhar para as pessoas que estão do seu lado. Comece a perceber por que caminhos você caminhou e aí, claro, vai dizer um pouquinho de como você é. Agora, isso é só uma foto. Daqui para frente ainda tem um filme. De que forma que você quer o seu filme? De que forma que você quer continuar a sua história como figurante ou como protagonista? Aquele cara que vai, aquela pessoa, aquela mulher, aquele homem que vai olhar para si e entender, eu tenho recursos internos e eu posso acessá-los. E não é porque isso passou de geração para geração que eu não posso olhar para ele e falar assim, não, a partir daqui isso não vai caminhar desse jeito. Eu vou remodelar, eu vou mudar, eu vou ressignificar, eu vou perceber de outra forma, porque o primeiro passo é o que o Ricardo colocou, eu preciso me aceitar do jeito que eu sou. Enquanto eu começar a projetar no outro uma necessidade minha, eu deixo de olhar para um tanto de coisas dentro de mim que, há tempos eu deixava de acessar. Eu me entendo do jeito que eu sou, dentro da minha imperfeição. E talvez dentro da imperfeição a gente vai começar a enxergar perfeições que a gente nunca teria verificado em algum momento. Então, se olhe, se aceite, se perceba. É o Ricardo? Sabe o que eu vejo também? Existe uma necessidade comum, assim, generalizada, que as pessoas têm, de saber de tudo. Eu não sei de tudo e não quero saber. Só quero dizer isso a você. Eu não sei de tudo e não quero saber. As pessoas querem saber de tudo. Ela quer saber como resolver todos os problemas. Ela já quer saber. Cara, eu tô falando, eu tô 26 anos numa área, eu tô aprendendo ainda. Toda vez que eu pego um negócio, eu acho que eu não sei de nada ainda. Juro a vocês. Eu olho assim, meu Deus, eu não sei de nada. Eu tô estudando tanto e ainda não sei de nada. Porque é abrangente, vai abrindo mais. Então, as pessoas querem saber de tudo. Ela já quer saber como resolver seu problema. Às vezes você não sabe. E tem um monte de coisa que eu não sei. Que é o que o Levi estava falando. Das competências. Tem um monte de coisa que eu não sei. Tem um monte, assim, de coisa que eu não sei. E eu vou falar, tem umas coisas que eu não quero saber mesmo, não. Porque eu não quero ocupar o meu espaço com isso. Entende? Eu não quero ocupar meu espaço com isso. Tem coisas que eu não quero saber. Então você não precisa saber de tudo. A pessoa fala, puxa vida, agora eu tô falando isso porque eu fico imaginando o que as pessoas pensam em casa. Agora eu tô muito triste porque eu sei que é possível resolver as coisas e eu tô até agora perdendo tempo. Caramba, você aprendeu outras coisas, tá? Tem coisa que você sabe que eu não sei. Essa é a sua história. Essa é a sua história. Não tenha problemas com ela. Entenda que tudo que você fez, vamos dizer que hoje seja o dia que você teve acesso a uma informação que vai mudar a sua vida de agora para frente. Tudo que você fez até agora, todas as escolhas que você fez, no dia que você escolheu ir para a esquerda e não para a direita, no dia que você escolheu beber água em vez de refrigerante, todas as escolhas que você fez lhe trouxeram até essa live, agora, nesse momento. E se aqui você está pegando uma informação que vai mudar a sua vida, então você acertou em tudo que você fez até agora. Entende? É que às vezes as pessoas não sabem como é lidar muito bem com esse negócio de viajar para o passado. Aí elas ficam viajando sem saber viajar. Olha, vou falar assim, para viajar a pessoa tem que saber viajar, ela tem que ter um mínimo de organização. Para viajar para o passado ou para o futuro. É o mínimo de organização que ela tem que ter. Tá? Mas eu quero falar uma coisa aqui sobre a emoção, Levi, se você me der aí a chance de falar. Claro, eu tô vendo a hora de falar e acabar. Tem umas coisas que eu quero conversar aqui com o povo e eu tô vendo a hora a gente acabar. Eu acho que já deve estar bem pertinho. Se tiver, eu vou até perguntar se o povo não quer que a gente abra de novo.
Só um pouquinho. Vai tranquilo, Ricardo. Vai tranquilo. Peraí, deixa eu ver aqui. Ó, tá vendo? Eu quero saber se as pessoas estão... Ai, meu Deus do céu. Feliz. Eu quero saber se as pessoas estão interagindo, sabe? Porque eu acho que às vezes que as pessoas estão tudo doidas em casa já. Então, eu olhei um pouquinho aqui, mas eu vou parar para poder conversar com vocês. Uma questão que eu acho que é útil para mim, para nós, se for interessante para você, é começar a entender como é que funciona a estrutura do seu sentimento. Isso eu acho que é bacana, é entender que existe uma estrutura para a forma como uma pessoa sente o que ela sente. Porque esses sentimentos, eles têm características, Levi. Eu tenho que entender isso. Vamos dizer assim, existe uma fórmula matemática que ela vai dar um sentimento X. Vou falar assim. Por exemplo, vou dizer assim, só para vocês entenderem o que eu quero falar. Imagina um animal, um animal que está, um cachorro. Imagina que ele está com medo. Certo? Ele está com medo. Você viu e viu que ele está com medo. Se quando você se aproximar, ele sentir raiva, então se ele sentir medo, é um exemplo, tá? Não estou dizendo que é exatamente assim, mas eu quero que você entenda a lógica. Se ele sentir medo mais raiva, na sequência, esse resultado é ataque. Eu estou com medo, então eu bloqueio um monte de informação, que eu não vou trazer isso hoje, mas acontece um monte de coisa no meu corpo, quando eu sinto uma dessas emoções aí, um disparo químico dentro de mim que me prepara. Mas se eu sentir medo e depois sentir raiva, existe uma tendência ao ataque. Mas se for o contrário, por exemplo, é diferente. A pessoa está com raiva. Aí, de repente, aparece você está com raiva. Aparece um cara que é 2 vezes seu tamanho. Aí você sente medo. Aí você foge. Então, veja só. A combinação de 2 sentimentos, ele deu resultados diferentes pela ordem. Sim. Então, se eu conhecer como funciona a estrutura do sentimento, e lembre, eu falei aqui hoje, existe a habilidade de você pegar o sentimento e você responder com o sentimento que você quer responder. Desde que você saiba preparar. Desde que você saiba preparar. Se você souber preparar... Agora veja, isso é um passe de mágica? Não é passe de mágica, coisa nenhuma. Tem alguma coisa na sua vida que foi passe de mágica? Então você vai entender que tudo... Um campeão de esgrima, vocês acham que ele passa o dia no Netflix? Tá? O campeão de basquete, vocês acham que ele passa o dia na praia tomando sol com as pernas para cima, tomando coco? Então, se você quer ser excelente, a proposta para mim sempre é essa, Levi. E tu vê assim que eu sou... eu não sou muito bonzinho, não. Eu quero que a pessoa... Eu quero que a pessoa venha para poder ela entender. Tá? Para poder ela entender. Essa é a forma que é a forma como eu gosto de trabalhar. É ensinar a pessoa que ela ela consegue fazer isso. Eu não tenho poder nenhum sobre vocês. Agora você consegue fazer. Isso eu não tenho nenhuma dúvida, porque eu trabalho com gente há 26 anos. Eu já atendi milhares de pessoas. E eu posso dizer a você, afirmar com toda convicção, que se você quiser, você vai para qualquer lugar que você quiser. Qualquer um. Qualquer um. Então, essa forma como as pessoas elas administram a emoção. Por exemplo, muita gente ainda não se tocou que as emoções ela tem uma característica que é, por exemplo, eu até coloquei aqui para me lembrar e conversar com vocês, chamada referência temporal. Então, tem emoções que acontecem no passado, tem emoções que acontecem no presente e tem emoções que acontecem no futuro. Ansiedade não acontece no presente, gente, ela só acontece no futuro. A frustração, a melancolia, saudade, ela acontece no passado. Alegria acontece no presente. Tem gente que acha que o medo acontece no presente. Nunca teve medo no presente. Você nunca teve medo no presente. O medo só é de alguma coisa que não aconteceu ainda. Então ele é futuro. Tem medo de uma barata. Aí aparece uma barata. Aí a pessoa não tem mais medo de barata. Ela tem medo que a barata venha para ela. Aí a barata veio para ela. Aí ela tem medo de que a barata suba e entre na roupa dela. Nenhuma pessoa tem medo do que está acontecendo. Ela só tem medo do que vai acontecer. Então, a emoção, ela existe uma referência temporal. Por exemplo, se eu tiver uma pessoa ansiosa e eu conectar ela com o corpo, porque o corpo, a minha mente, ela pode viajar, mas o meu corpo não pode. A minha mente pode ir para o passado, para o presente, para o futuro. Eu posso viajar. É uma faculdade da mente. Mas eu tenho que saber viajar, tá? Não aconselho estar viajando, não, porque tem que saber viajar. Agora, o corpo, ele não viaja. O corpo, ele está no presente. Então, se eu tiver vinculado a uma emoção, por exemplo, como a ansiedade, e eu fizer
um trabalho no meu corpo e vir para o presente, não tem como acontecer ansiedade, porque não existe ansiedade no presente. Entende isso? Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Então, é um tipo de referência sobre os sentimentos. É a referência temporal. Só saber isso, ela já ajuda muita gente. Só saber isso. Eita, eu estou no futuro. Estou começando a ficar ansioso. Espera aí, para onde é que eu estou indo? Para onde é que eu estou indo? Eu estou indo para o futuro nesse momento. Eu estou podendo ir para o futuro? Como é que eu vou fazer para me conectar com o presente? Entende? Isso tudo são possibilidades. E existem outras características que eu adoro também. Eu trouxe umas coisas aqui anotadas para conversar com vocês, mas às vezes eu acho que não dá tempo. Eu estou começando a ter vontade, Levi, de fazer live no YouTube, porque no YouTube eu não preciso falar correndo, conversar com as pessoas assim, meu Deus, gente, só tem 1 hora, não sei o quê. Estou começando a querer migrar para fazer live e transmitir minhas lives no YouTube. Já comecei a preparar e tudo ali, porque a gente corre, às vezes tem informação legal para dar para as pessoas, tá? Agora. Pessoal, tá fazendo sentido? Coloca pra gente aí, faz sentido, escreve sim. Quem não conhece o Ricardo ainda, vai lá, @educação da mente, sem o cedilho, sem o tio, para conhecer o trabalho desse cara que é sensacional, sou fã. É uma grata surpresa de profissão ter conhecido o Ricardo, o quanto ele consegue passar de forma leve, contribuir, ele fala com amor, com carinho, com uma vontade mesmo de ajudar e não simplesmente de estar presente aqui. E, Ricardo, uma coisa que eu mais vejo e sinto e percebo é que as pessoas estão atrás hoje de fórmulas prontas. E a gente sabe que não existe fórmula pronta. Receitas de sucesso, né? Por mais que a gente tenha aí toda a modelagem da PNL, se a pessoa não entender que ela é um ser único e que ela pode encontrar dentro dela respostas e começar a iniciar esse processo hoje, não vai cair uma receita pronta na frente dela. Vai cair caras como você e como eu, com vontade de fazê-la desenvolver. Mas o que mais vende hoje são receitas prontas. Então, os 5 passos do sucesso, os 12 passos para você atingir seu objetivo, você faz uma imersão de 2 dias, canta música alta, você está trabalhando um estímulo gigantesco, aí você volta para a sua realidade, ela nunca deixou de existir, e aí você encara tudo aquilo de novo, né? O convite olhe para você, se perceba, se encare, olhe na frente do espelho e pergunte-se quem eu sou, para onde eu quero ir. E o que eu preciso para caminhar daqui para frente? É como o Ricardo disse, tudo que eu construí, todas as minhas escolhas, minha esquerda, minha direita, me fez com que eu chegasse até aqui. Mas será que o que eu tenho, que me trouxe até aqui, vai fazer com que eu continue para onde eu quero chegar? Qual é o músculo que eu tenho que exercitar? O que eu tenho que trabalhar que eu ainda não trabalhei? Né? E aí eu começo a buscar recursos dentro do que eu ainda não busquei. Não é, Ricardo? O juiz, tem que trabalhar o músculo do juiz. Olha, deixa eu dizer. Eu dei uma lida assim rápida nos comentários, aí alguém falou assim, tá dando nó, mas estamos juntos. Se tá dando nó, então tá no caminho certo. Se você não tá sentindo nada com o que eu tô falando, então eu não tô fazendo meu trabalho. Se tá dando nó, se tá mexendo, então eu tô fazendo meu trabalho. Tá? Quer despertar em você algo, como eu tenho, assim, um dos meus grandes mestres, vocês dizem assim que eu sou uma pessoa idosa, tá, gente? Eu tô assim nessa estrada faz uma temporada. Então, um dos meus grandes mestres falava assim, comece por um desejo ardente. Ele falava isso. Comece por um desejo ardente. E esse desejo ardente é em quê? Em quê? É no que eu tô falando? Não é... Porque o que eu tô fazendo aqui é utilizando o amor que eu tenho pela independência humana e pelo autodesenvolvimento. E esse amor ele está sendo sentido por você porque eu estou colocando ele para fora. Então, o que eu estou fazendo aqui é utilizando a ferramenta que eu tenho, que a minha ferramenta é essa. É o meu corpo e é a minha voz. Tá? É com isso que eu trabalho com as pessoas auxiliando. Então, provoque um desejo ardente. Esse desejo, eu tô colocando você... Ricardo, só para avisar que vai cair. Tem 20 segundinhos, vai cair. Tá, vamos abrir outra só para a gente pensar com vocês. Tá. Vocês me aguentam mais, pessoal, assim, uns 10 minutos? Vocês me aguentam? Opa!
Com certeza. Caindo, pessoal, volta com a gente, que a gente já vai subir de novo para continuar esse bate-papo muito legal com o Ricardo.